pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias, sou professor de matemática, estou aqui no meu canal #ECS Matematizando, para a gente falar um pouquinho mais aí sobre matemática, obviamente, e mais especificamente sobre radiciação. Tá? Então vamos começar com essa aulinha de radiciação, aí, que é a continuação da parte de potenciação, para a gente depois poder chegar em algumas questões de funções e sequências, tá? Pessoal, então é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui, ó, sejam A e B números reais, N número natural com N maior ou igual a 2, tá? Assim, nós definimos que a raiz enésima de A igual a B, ela existe se B elevado a N for igual a A, tá? Então, o que acontece? Vamos traduzir tudo isso aqui para o português, né? Do matematiquês para o português. Então, o que acontece aqui, ó? No caso da radiciação, nós temos o resultado da potência, nós temos o expoente da potência. E falta achar a base da potência. O que isso significa? Significa o seguinte, que existe um número que elevado ao expoente n vai dar o a. Então existe um b que elevado a n vai dar esse a que está aqui dentro. Tá? Na verdade, a raiz é uma nova interpretação de potência, só que nesse caso, o caso da potência, nós tínhamos a base, o expoente, e a gente queria saber o resultado. Aqui não, aqui nós temos o resultado, o expoente, eu quero saber a base. Essa é a diferença da raiz para a potência. Costumamos dizer o seguinte, que a raiz é o inverso da potência, tá? Então vamos lá. Primeiro, o A. O A nesse caso aqui é o radicando, que é o cara que vai dentro da raiz, tá? É o radicando. O N é o índice da raiz. O B é o resultado da raiz enésima de A, é o resultado da raiz em si. E esse símbolo aqui é o símbolo do radical, que é a casinha da raiz lá, que o pessoal costuma chamar de casinha, tá? Vamos pegar um exemplo para a gente poder entender e poder aplicar isso aqui. Então é o seguinte, existe um número que elevado ao quadrado vai dar 44.100. Esse número vai ser o 210. Como eu sei isso aqui, tá? Existem várias formas da gente poder decompor esse cara aqui, ó. Eu poderia escrever ele como 441 vezes 100, a raiz de 441 é 21, e de 100 é 10. Aí eu multiplico 21 vezes 10. Mas como seria a forma mais prática de fazer isso aqui, e que serviria para todas as raízes, quadradas, cúbicas, a quarta e assim por diante, tá? É usar o método da decomposição em fatores primos. 44100, vou decompor esse cara aqui em fatores primos. Começo dividindo por 2, porque ele acaba com 0 e 0 é par, tá? Vai ficar 22.050. Vou dividir agora esse cara aqui por 2, tá? Vai ficar 11.025. Pessoal, não dá mais para dividir por 2. O próximo primo depois do 2 seria o 3. Vamos testar para ver se dá por 3? Como que eu sei que esse número aqui é divisível por 3? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Se ele for, né? Somo os algarismos do número. Se der um número que está na tabuada do 3, ele é divisível por 3. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 5, 9. Está na tabuada do 3? Então é divisível por 3. Vamos lá, divide por 3. Vou pegar o espacinho aqui para fazer a divisão. 11.025 por 3, tá? Vai ficar 3 vezes 3, 9, sobra 2, baixo 0. Aqui vai ficar 6 vezes 2, 18. Baixo 2 e baixo 2 aqui, e sobra o 2, 22. Aqui vai ficar 7, que é 21, 1 e baixo 5. E 5 vezes 3, 15, para 15 nada. Deu 3.675. 3.675. Pessoal, ele dá por 5, mas eu vou testar de novo por 3, tá? Eu sei que vai dar, por quê? 3 mais 6, 9. Com 7, 16. Com 5, 21. 21 está na tabuada do 3, tá? Então dá por 3. Então vamos pegar esse cara aqui, vamos aproveitar o espaço aqui para a gente poder fazer a divisão. 36,75 dividido por 3. 3 vai dar uma vez, sobra nada abaixo 6. 2 vezes, para 6 nada abaixo 7. 2 vezes, sobra 1 baixo 5. Vezes 5, 15 para 15 nada, tá? 1.225. Vamos testar. Será que dá por 3? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. 10 não está na tábua do 3, não dá por 3. Mas como eu tinha dito antes, ele termina em 5, então dá por 5, que é o próximo primo aí, tá? Divida esse cara por 5. 1.225 dividido por 5. Pego 12, dá 2 vezes, sobra 2, baixo 2. 4 vezes 5, 20, para 22, 2 baixo 5. E 5 vezes 5, 25, para 25 nada, tá? 245 por 5 de novo.
tá? 245 por 5, porque ele cabe em 5, dá para dividir por 5. Então vamos lá. 4 vezes 5, 20, para 24, 4, baixo 5. 9 vezes 5, 45, para 45 nada, 49. Pessoal, lembrando, 49 está na tábua do 7, 7 vezes 7. Divido por 7 dá 7, o 7 por 7 dá 1. Pronto. Agora, como que eu vou resolver a minha raiz a partir da decomposição, tá? Se eu olhar para esse cara aqui, ele vai ser o produto entre esses caras. Tá? Então, 44.100 é o produto de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Tá aqui? Tá? Lembrando que a potência e a raiz se cancelam e a base conserva. Então, eu teria um 2 aqui que seria conservado, que é a base, teria esse 3 que é conservado, o 5 e o 7. Outra técnica, pessoal, se for raiz quadrada, a cada vez que na fatoração o número primo aparece de 2 em 2, você separa um deles, tá? Aqui apareceu o 2 duas vezes, separa o 2. Apareceu o 3 duas vezes, separa o 3. Apareceu o 5 duas vezes, você separa o 5. Apareceu o 7 duas vezes, você separa o 7. Quando você multiplica os números que apareceram duas vezes por conta da raiz quadrada, vai dar o resultado da raiz, tá? Então, se eu multiplicar aqui, vai ficar, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 7, 210, que é o resultado da raiz, tá? Pessoal, é o seguinte, então, ó, 210 vezes 210 dá 44.100. Só que tem um detalhe. Em termos de expressão, se não tiver, né, se tiver um sinalzinho de mais, por exemplo, aqui na frente, você conserva o mais. Se tiver um menos aqui na frente da raiz, seria o menos. Só que em termos numéricos, eu posso colocar ou mais ou menos 210. Por quê? 210 elevado ao quadrado dá 44.100. Menos 210 elevado ao quadrado também dá 44.100. Porque menos vezes menos é mais, tá? Deixa eu só melhorar esse cara aqui, para não confundir aí com a parte que eu deixei destacada. Então a solução poderia ser mais 210 ou menos 210 se for numa equação. Agora, se for numa expressão, você usa o módulo e você admite só o positivo, se for o caso, tá? Então tá aí como é feito por decomposição. Só uma outra observação que eu vou fazer que é bem importante é o seguinte. Se aqui for 3, ou seja, raiz cúbica, a cada vez que um número primo na decomposição aparece 3 vezes, eu separaria ele uma vez, tá? Então, por exemplo, se fosse ao cubo aqui não daria para resolver. Essa raiz ela seria irracional. Por quê? O 2 não aparece 3 vezes, o 3 não aparece 3 vezes, o 5 não aparece 3 vezes, nem o 7 aparece 3 vezes, tá? Então não tem como decompor aquele radicando de forma que você consiga resolver a raiz. Ele continua sendo um número real, só que no caso ele seria um número irracional. Que a gente vai falar disso mais pra frente, tá ok? Pessoal, tá aí. Então essa é uma forma de resolver uma raiz grande aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos dentro da raiz, poderia ser com 6, com 7, com 10. O método funciona da mesma forma, tá? Sem problemas. E agora vamos falar um pouquinho das propriedades, tá? Só vou apagar esse cantinho da lousa aqui para a gente poder usar ele como exemplo para cada uma das propriedades. E a gente aproveitar e entender cada uma delas, tá, pessoal? É o seguinte, as propriedades, eu pretendo demonstrá-las no futuro para a gente poder entender numa aula mais voltada para a teoria dos números aí. Que tem a ver mais com o BMAP. Em caso prático, aí a gente vai usar a propriedade como sendo uma regra que pode ser usada, mas ela é passível de demonstração, tá? Então, na primeira, eu vou colocar aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu vou usar a propriedade R1, que ele diz o seguinte: no produto entre duas raízes com o mesmo índice, eu multiplico os radicandos dentro de uma única raiz, conservando o índice. Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu teria lá raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 18. Pessoal, lembrando que a raiz de 2 é racional e a raiz de 18 é irracional também, tá? Por quê? O 18, decompondo, fica 2, 3 e 3. O 3 sai fora da raiz, mas o 2 não sai. Então ficaria 3 raiz de 2, continua sendo irracional. Pela aquela propriedade ali, ó, como os dois ambos têm raiz quadrada, eu vou juntar esses dois numa única raiz. Então eu vou multiplicar os radicandos aqui. E fica a raiz de 36.
e a raiz de 36 é mais ou menos 6. Ok? Então tá prontinho aí o R1, para a gente poder entender, que é o do produto entre raízes de mesmo índice. Então, Elias, o que acontece? Se aqui for diferente, pessoal, aí eu teria que fazer mudança de índice, que eu vou ver numa próxima oportunidade, mudança de índice, para depois poder multiplicar os dois radicandos numa única raiz, tá? Eu teria que transformar os dois índices que são diferentes em uma raiz que tem um único índice, tem o mesmo índice, na verdade. Vamos para o R2 ali, ó, que seria a divisão. Então, vamos pegar ali, ó, raiz cúbica de 81 dividido pela raiz cúbica de 3, como exemplo, tá? Pela propriedade R2, quando os índices forem iguais, ó, 3 e 3, eu posso juntar numa única raiz cúbica e dividir os radicandos dentro dessa única raiz. Ficaria a raiz cúbica de 27. E nesse caso a raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certinho? Pessoal, vamos lá agora para o R3. Tá? Propriedade R3. Pessoal, então, ó, o que diz o R3 para nós aqui? Que quando eu tenho uma raiz elevado a um expoente, eu posso jogar o expoente aqui para dentro da raiz e fazer o radicando elevado a esse expoente. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar raiz cúbica da raiz... Perdão, pessoal, aqui eu coloquei raiz de raiz, eu já pulei a propriedade aqui, tá? É potência. Então, vamos colocar assim, ó. Raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Para a gente poder entender que isso aqui vai dar muito certo, tá? Nesse caso, pessoal, a raiz cúbica de 8 é 2. E 2 elevado ao quadrado é 4. Então o resultado aqui teria que dar 4. Tá? De qualquer forma, 4. Mas usando a propriedade R3, eu posso, na verdade, fazer o quê? Pegar o expoente que está em relação à base, que é uma raiz, e jogar o expoente aqui para dentro da raiz e fica o radicando elevado a esse expoente. Vai ficar 8 elevado a 2. Que ficaria a raiz cúbica de 64. E a raiz cúbica de 64, ela é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Só para a gente poder entender um pouquinho, ó, vamos decompor o 64 para a gente poder entender isso, tá? Divido por 2 dá 32. Divido por 2 dá 16. Divido por 2 dá 8. Divido por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como aqui se trata de raiz cúbica, cada vez que o número aparece 3 vezes, eu separo ele uma vez aqui, tá? No caso, os primos que eu vou decompondo aí. E aqui aparece 3 vezes também, eu separo ele uma vez. Se eu multiplicar 2 vezes 2, vai dar o 4. Estão vendo aqui? Então, aquela técnica que eu tinha proposto para vocês anteriormente, ela é super válida. Tá? Ela é válida sim, dá para usar. Pessoal, vamos lá. Eu vou usar aquela outra parte, mas eu reescrevo a propriedade ali só para a gente poder entender. Então, ó, eu vou primeiro usar uma parte da lousa. Tá? Vou deixar o R4 e R5 aqui a priori, depois eu apago. Pessoal, então vamos lá. O R4, que é raiz de raiz. Então aqui, ó, eu vou ter a raiz. Vamos pensar no número aqui, ó. Raiz... Tá. Vamos usar mais a mesma ideia ali para a gente poder entender como que funciona esse cara aqui, ó. Raiz cúbica de 64 dentro da raiz quadrada de 64. Tá? Raiz de raiz. Vamos usar a mesma ideia para a gente poder entender. A propriedade diz o seguinte, quando eu tenho raiz dentro de raiz, para eu conseguir formar uma única raiz, eu tenho que multiplicar os índices. Aí o índice novo seria o produto entre os índices antigos. Então aqui ficaria a raiz de 2 vezes 3 de 64, que é a raiz à sexta de 64. Pessoal, a raiz à sexta de 64 é 2, tá? No caso aqui poderia ser mais ou menos 2, porque 2 elevado a 6 dá 64, menos 2 elevado a 6 também dá 64, tá? Então ali nós temos o R4, que também pode ser usado. E a pergunta é, quando eu vou usar essas propriedades? Quando você tiver uma expressão numérica, quando você cair numa conta, que é uma resolução de um problema,
em que você tem a raiz dentro de raiz, tá? Aí você pode usar essas propriedades aí para a gente poder ficar mais tranquilo e entender como que a conta ela fica mais fácil para resolver. Pessoal, agora vamos fazer o R5, tá? O exemplo R5, para a gente poder entender, ó, que seria raiz de uma potência, tá? A raiz de uma potência diz que essa raiz pode virar uma potência. De que forma? Quem está por cima, aqui ó, vai virar um expoente fracionário, tá? Então a raiz vira uma potência de expoente fracionário, onde quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, tá? Quem está por cima está por dentro, que é o M. Quem está por baixo está por fora, que é o N. Essa é a técnica, né? A frasezinha que a gente usa ali para relembrar isso, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Então eu vou ter como exemplo, tá? Raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Como que isso aqui ficaria em termos de potência? Vamos tentar entender isso aqui, ó. Usando a técnica ficaria, o 8 é a base da potência, quem está por cima está por dentro, que é o 2, quem está por baixo está por fora, que é o 3. Pessoal, tá vendo? É assim. Eu só vou colocar uma observação aqui, porque parece que isso aqui é uma matemática, né? Vou colocar uma observação aqui para a gente poder entender isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar que esse cara é igual a esse, tá? Vou mostrar que isso é verdade. De que forma? Eu vou usar uma hipótese que aquela igualdade é verdadeira. Então, estou usando a hipótese que a raiz cúbica de 8 ao quadrado é igual a 8 elevado a 2 terços. Tá, pessoal? Estou usando aquela hipótese. Agora eu vou para esse lado aqui da lousa para ficar melhor para vocês poderem ver qual que é a minha intenção. Pessoal, isso aqui é tipo um método detetive. O que isso significa? Eu estou usando uma hipótese como sendo supostamente verdadeira, e se eu chegar numa constatação verdadeira, quer dizer que a minha hipótese inicial estava correta. Então eu vou chegar, se eu chegar numa igualdade que realmente é viável, tá? Eu posso falar, não, então a minha hipótese no começo, que essa hipótese dessa igualdade, ela é realmente verdadeira. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou elevar esse lado ao cubo e esse lado ao cubo. É uma coisa muito simples de se fazer. Ah, mas numa igualdade você pode fazer isso? Pode. Pessoal, 2 é igual a 2. 8 é igual a 8, não é? E o 8 não é 2 ao cubo? Então você pode elevar ao cubo os dois lados. Eu elevando ao cubo os dois lados, eu automaticamente cancelo a potência com a raiz porque elas são operações inversas. Sobra 8 ao quadrado. E desse lado aqui, ó, eu vou usar a propriedade de potenciação, onde potência de potência eu multiplico os expoentes. Conservo a base e multiplico os expoentes. Tá? Estou multiplicando 2 terços por 3. Nesse caso eu fico com 8 ao quadrado. E aqui ó, eu posso cancelar o 3 do denominador com o 3 do multiplicador. Ficaria 8 elevado a 2. 8 elevado a 2 é 64. Se isso aqui é verdadeiro, então quer dizer que a minha hipótese é verdadeira. Então o que eu usei inicialmente, dizendo que a raiz cúbica de 8 ao quadrado é igual a 8 elevado a 2 terços, é verdadeiro. Se esse cara é verdadeiro, esse cara é verdadeiro, logo a propriedade R5 é verdadeira. Tá? Bom, pessoal, a princípio é isso. Tá? Numa próxima aula a gente fala de mais algumas coisinhas, alguns detalhes sobre potenciação e radiciação. E mais pra frente a gente vai entrar na parte de funções para poder entender um pouquinho, inclusive, a função exponencial. Tá ok? Um abraço para vocês, até mais. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um likezinho lá e até a próxima.